partir direto para a palavra, não quero perder tempo. Para isso, quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Aliás, vamos primeiro para 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, verso 2. Só para te contextualizar, nas quintas-feiras nós temos realizado aqui séries de estudos, né? São séries de mensagens a respeito de um mesmo tema. Então são vários ministros em dias diferentes, mas ministrando sobre o mesmo tema, construindo uma mesma linha de raciocínio contínua. Então, se você está vindo hoje pela primeira vez para a casa dos nossos irmãos ali, só para te contextualizar que nós temos toda uma série de mensagens e esse mês em específico nós estamos falando sobre homens de caráter. Sobre homens de caráter. Como que deve ser a postura de um homem de Deus de acordo com a Bíblia? E me chama muito a atenção, e a gente vai ver aqui no texto de 1 Reis, no verso 2, né, o Davi estava próximo do seu momento de partida, o rei Davi conhecido, aquele que derrubou o gigante, aquele que foi o maior rei da história do povo de Israel. Ele aqui estava vivendo seus últimos dias e ele tinha que passar o seu reinado para o seu filho, que ainda era jovem, era um jovem rapaz, que agora ia ter que assumir o trono, que era Salomão. E Davi vai dar alguns conselhos para o seu filho e que acabam calhando muito bem com aquilo que nós estamos falando aqui sobre você ser um homem de postura, um homem de caráter. Quem teve aqui nos outros dias viu o que é essa definição de caráter. O caráter é justamente a sua postura, a sua conduta, sua forma de proceder. Então é a hombridade, né? O meu pai, que é o pastor Val, alguns conhecem, outros não, mas é pastor nessa igreja também, ele sempre me ensinou uma lição muito importante, que o que faz de você um homem é a sua hombridade. Hombridade é a sua postura, é a sua conduta, é a forma com que você age, e isso é o que faz não só você como homem, mas é como nos faz como filhos de Deus. A nossa postura, a nossa forma de proceder, quando nós estamos nos lugares, é o que diz muito sobre nós. Então é justamente sobre isso que nós estamos tratando aqui, sobre você ter uma postura alinhada, um caráter alinhado. A Bíblia vai dizer que nós devemos ter a nossa mente, pastora Bíblia, renovada pela palavra de Deus e praticar a palavra. Então você renova sua mente pela palavra e você pratica então a palavra. Então você primeiro chega no entendimento das coisas que você tem que fazer, depois você precisa colocar em prática, porque entendimento por si só não traz resultado nenhum. O que traz resultado é você entender a palavra e colocá-la em prática. Isso é o que vai trazer resultados para a sua vida. E nós queremos ter homens, nós queremos ter mulheres nessa igreja que vivem uma vida de resultado. Uma vida de resultado de acordo com a palavra de Deus, com os resultados que a palavra de Deus nos garante. Mas para isso a nossa postura tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Isso é muito importante. E a gente vai ver Davi dando alguns conselhos para Salomão. Vamos lá comigo? 1 Reis, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: sentindo que se aproximava o dia da sua morte, Davi ordenou ao seu filho Salomão: eis que o tempo em que devo seguir caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, sê forte e porta-te varonilmente. Em outras versões, é que eu estou lendo aqui na King James, mas em outras versões, pastor Paulo, como está na sua aí, esse versículo 2? Esforça-te, pois, e seja homem. Ser homem. Aí, Davi vai falar no versículo 3 como que deve ser essa postura, como que deve ser esse esforço, como que deve ser essa postura de homem. Obedecerás a tudo que Yahvé, o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Olha que curioso, aqui falando sobre em tudo que você empreenderes, em todos os seus projetos, qual que é o segredo do sucesso em tudo que você deseja fazer? A parte A do versículo já responde a parte B. Seguindo a palavra de acordo com aquilo que está escrito na palavra, seguindo, aplicando na sua vida, observando e aplicando. É assim que você vai ter sucesso em tudo na sua vida. Se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida de sucesso, não tem fórmula mágica, meu querido. A fórmula é seguir a palavra de Deus. Eu me lembro muito bem também que lá em Josué capítulo 1, dos versos 1 até o 9, Deus vai falar para Josué: olha,
seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, estarei com você em tudo que você fizeres. Medita nessa lei dia e noite, e assim você será bem sucedido em tudo quanto fizeres. Então lá em Josué também Deus fala isso. Então olha como é interessante, Deus chama alguém, fala para ele, olha, você tem que fazer isso aqui, propõe um desafio para a pessoa e fala, olha, vai dar tudo certo, mas vai dar tudo certo se você fizer de acordo com o que está na minha palavra. Então qual que era essa postura de homem, esse ser forte, ser corajoso? Era justamente o que Davi estava falando para Salomão, olha, se posiciona como um homem, meu filho, você não é mais um menino. O tempo da mocidade sua aí passou, agora é o momento de você chefiar uma nação, e para isso você precisa ter postura de homem, para isso você precisa seguir aquilo que as Escrituras dizem que você tem que seguir, você tem que fazer aquilo que as Escrituras dizem que você tem que fazer, porque tendo uma conduta assim, você vai ser bem sucedido. Amém. Versículo 4, e assim Yahvé manterá a promessa que lhe outorgou, afirmando, se os teus filhos conservarem boa atitude e boa conduta, repete comigo, boa atitude e boa conduta. Boa conduta. Qual que é o resultado disso? Caminhando com lealdade diante de mim, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais te faltará alguém no trono de Israel. O segredo para viver a promessa é cumprir as ordens e as ordenanças de Deus. A obediência faz com que você viva a promessa. Uma vida de obediência é uma vida de cumprimento de promessas da parte de Deus. Porque também seria muita ingenuidade da nossa parte achar que tudo que Deus promete para nossas vidas vai se cumprir se também nós não fizermos aquilo que Ele diz que tem que fazer. Se você quer o final que Deus pode te proporcionar, você precisa trilhar o caminho que Deus também está te proporcionando. Aleluia. É um caminho de desafios, é verdade, mas Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Então você não tem garantia de facilidade, mas você tem garantia de vitória. Se posicionar, manter a conduta, não vai ser fácil. Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, por onde quer que você passe, manter a conduta, meu querido, não vai ser fácil. Manter a postura não vai ser fácil. Muitas vezes vai ser desafiador. Mas nenhum desafio é maior do que a recompensa no final. Amém? Amém? E olha só que interessante, no versículo 6, Davi vai falar para Salomão, agirás, pois, com acerto, não deixando seus cabelos brancos descansem em paz no Seol, a sepultura. Agirás, pois, com acerto. Na sua versão fala sabedoria, pastor Paulo? Agora no texto do Paulo, homem sábio e bem sabedoria. És homem sábio. Sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que Salomão era o homem mais sábio que já existiu. Mas isso passou a acontecer depois que Salomão orou pedindo sabedoria. Só que antes dele subir ao trono, o pai dele já declarava sobre a vida dele que ele era sábio. Salomão não tinha tomado nenhuma atitude de sabedoria ainda, Salomão não tinha feito nada de relevante, ele ainda era só um príncipe que ia assumir o trono a partir de agora. Mas Davi, pela fé e por aquilo que ele sabia que Deus ia fazer na vida do filho dele, por aquilo que Deus já tinha revelado a ele, ele declarava sobre o filho sabedoria. Mesmo sabendo que Salomão ali naquele momento não tinha realizado nenhum feito, mas o pai já acreditava no potencial dele. Aleluia. Da mesma forma, nós como líderes, ou às vezes nós como pais, quem tem filhos, né, quem tem filhinhos, nós precisamos declarar sobre a vida dos nossos filhos, nós precisamos declarar sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida dos nossos liderados, nós precisamos declarar aquilo que Deus diz que eles são. Então Davi já declarava sobre a vida do filho dele, você é sábio, você vai saber lidar com essa situação, porque a sabedoria de Deus está com você. Da mesma forma, Deus olha para nós, e independente de qual seja o cenário atual das coisas na sua vida, Deus ele já vê aquilo que Ele prometeu para você se cumprindo. Então muitas vezes Deus fala para você que você vai ser, sei lá, um grande empreendedor, que alguma coisa muito maravilhosa vai acontecer na sua vida, e você olha com seus olhos naturais, e você não consegue enxergar isso no momento. Mas um homem de postura, um homem de caráter, um homem que tem caráter moldado pela palavra de Deus, ele não é movido por aquilo que as circunstâncias dizem que ele tem que fazer ou que ele tem que se mover. Ele é movido pela fé. Então você olha para as situações, você declara o que a sua fé manda você declarar. Você declara o que a Bíblia diz. Você não declara aquilo que as circunstâncias estão te comunicando. Consegue entender?
Porque a sua convicção na promessa é maior. Então, não sei, às vezes você olha para o seu lar, você vê o seu lar destruído, você vê o seu lar com problemas, às vezes você olha para situações da sua vida que você fala, meu Deus, que coisa horrível. Mas a partir de agora você vai começar a declarar a palavra de Deus, você vai começar a declarar as coisas fluindo. Mas fluindo por quê? Porque há um propósito da parte de Deus. A Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos teus pés, as coisas vão acontecer. Por causa da presença que está em você, não porque você é muito bonito, porque você é muito legal, porque você é muito inteligente, mas por causa daquilo que você carrega, por causa do propósito de Deus que você carrega na sua vida. O propósito, quando você se posiciona, quando você direciona a sua vida com um propósito, as coisas começam a acontecer, por mais que seja improvável. Mas o nosso Deus é o Deus das coisas improváveis, o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Deus, ele não é Deus das causas difíceis, ele é Deus das causas impossíveis. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Olha que interessante aí depois no versículo 9, aliás, no versículo 10, vai falar que então Davi repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Versículo 11, Davi reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos na cidade de Jerusalém. Então, Davi era um homem que tinha bagagem para trazer para Salomão. Davi foi um rei de sucesso. E ele estava passando aqui o segredo do seu sucesso para o seu sucessor. O segredo do seu sucesso para o filho dele, que agora ia ocupar o cargo. E Davi foi um homem que passou por muitas situações na vida dele, de acertos, de erros. E ele fala para o filho dele, olha, segue a palavra de Deus que vai ser sempre melhor. Porque teve momentos em que eu me desviei da palavra de Deus e o resultado não foi tão bom para mim. Então, se você quiser ter bons resultados, faz de acordo com a palavra de Deus, que você vai ser mais bem sucedido até do que eu fui. Aleluia. Então nós precisamos prestar atenção, nós homens, né, nós filhos de Deus, nós no contexto geral, nós precisamos prestar atenção. Quando alguém com mais bagagem, seja espiritual ou alguém com mais bagagem na vida, vier trazer uma orientação, ou direcionado por Deus, ou direcionado pelas suas próprias experiências, como no caso o pastor Paulo, minha mãe, né, a pastora Vivian, o pastor Djalma, são pessoas que sempre, minha avó Sônia, são pessoas que sempre me trazem muita bagagem com as coisas que eles viveram, com os acertos e com os erros. E isso me molda para que eu também consiga ter uma postura melhor, de acordo com as coisas que eles me passam. A pessoa mais esperta não é a que aprende com os seus próprios erros. A pessoa mais esperta é a que aprende com o erro dos outros. É aquela que analisa o que os outros estão fazendo e a partir disso tira lições e as executa de maneira diferente ou igual para ter um resultado diferente ou um resultado igual. Então a verdadeira sabedoria não está em aprender com seus próprios erros. A verdadeira sabedoria está em aprender com as situações, né? Em ser um bom observador. Então, se nós somos bons observadores da palavra, se nós formos bons observadores de bons exemplos para replicá-los e de maus exemplos para se afastar deles, o sucesso está muito mais perto da nossa porta do que nós possamos imaginar. Amém? Agora vai comigo lá para 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 11. Quero continuar falando sobre isso. 1 Coríntios 13, 11. Claro, pode. Estava falando de vai continuar falando a mesma coisa, eu lembrei de uma frase de Albert Einstein. Ele diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Essa frase do Einstein é perfeita. Vamos analisar a nossa vida de uma maneira um pouco mais analítica, um pouco mais matemática, se posso assim dizer. Se você está fazendo as coisas do jeito que você está fazendo e está dando tudo errado, é sinal de que você precisa mudar alguma coisa. Se você quer resultados diferentes na sua vida, se você olha para a sua conduta, para o seu modo de agir, você fala, rapaz, o resultado que eu estou tendo não está sendo muito legal. As coisas que eu vejo ao meu redor não estão bacanas. Comece mudando o seu posicionamento. O seu posicionamento influencia no ambiente de Deus. Você se posicionar em Deus no seu ambiente de trabalho pode transformar o seu ambiente de trabalho. Você se posicionar em Deus na sua casa pode transformar a sua casa.
Você se posicionar em Deus, meu querido, aonde você se posicionar em Deus, você tem potencial para mudar o ambiente, para mudar os resultados. Mas, se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer as coisas diferentes. E você já tentou tantos caminhos, você já tentou fazer tantas coisas na força do teu próprio braço, com o seu próprio entendimento, com aquilo que pessoas te passaram. A gente tenta tantas coisas. Será que já não está na hora de você tentar fazer do jeito de Deus? Eu te garanto que o que Deus tem para a sua vida é uma vida de sucesso. É uma vida de sucesso, mas você precisa seguir o passo a passo. É igual uma receita de bolo. Se lá está mandando você colocar 2 ovos para alimentar um total de 5 pessoas, então é 2 ovos para alimentar 5 pessoas. Se você fizer 1, você não vai alimentar 5 pessoas. Então a receita é uma ação que gera um resultado. Amém? Amém. A grande questão é que nos dias atuais as pessoas elas têm uma inclinação para querer resultados mais rápidos. Então elas não querem se doar ao processo. Elas querem ver uma possibilidade de encurtar processos. E queridos, esse tipo de facilidade eles não proporcionam os melhores resultados. Proporcionam alguns resultados, mas não os melhores resultados. Os melhores resultados provêm de processos, porque os processos de fato nos amadurecem, mas os processos de fato fazem com que as coisas aconteçam no tempo que elas precisam acontecer. Você pode pegar, por exemplo, um fruto que ele passa pelo processo natural, de você plantar a semente, de você regar, e aí vai passar por todo o processo para germinar e de repente aquilo se transformar num fruto. Agora, existe também uma facilidade proporcionada, né, pela tecnologia e pela ciência de você fazer esse processo andar mais rápido e a gente vê até frutos mais viçosos. Porque aí eles injetam uma química, injetam alguma coisa que agiliza o processo, acelera o processo. E aí o fruto fica até maior. Mas perde muito da qualidade, perde muito da essência. Não é? É como as coisas que antigamente nós fazíamos numa panela normal e hoje a gente faz numa panela elétrica. Perdeu-se muito. A gente perde muito dos nutrientes, perde muito da qualidade do alimento por conta dessas facilidades, né? O uso, por exemplo, do micro-ondas facilitou a vida da gente muito, mas também nos trouxe muitos prejuízos. Por quê? Porque nós sabemos que o uso dessa tecnologia causa um efeito nos alimentos que tem gerado aí muitas situações até de câncer e tudo mais. Tem gente que não sabe nem fazer mais um arroz numa panela nos modos antigos. Eu estou mentindo, gente? Não é assim, não? Então, o que acontece? A gente querer agilizar processos proporciona para nós, muitas vezes, uma aceleração e aí tira o timing. Porque a gente pode perder o timing das coisas quando a gente acelera ou quando a gente vai devagar demais. Então, por exemplo, um garoto que quer ser jogador de futebol, ele tem um período da vida para investir nisso. Ele tem um período da vida em que ele precisa ir e se dedicar a isso e a família se empenhar junto com ele, e isso é quando ele é garoto. Agora, quando ele já chega numa fase quase adulta, se ele continuar com esse plano e projeto, mas ele não investiu isso na infância, passou o timing. Entendeu? Porque foi moroso demais para se dedicar a esse processo, aí não vai conseguir voltar. E tem outros processos que as pessoas querem acelerar e adiantam o time, como por exemplo, namoro. Existe a idade certa para você namorar. E quando você antecipa esse fato, você está correndo o risco de antecipar muitas outras coisas em sua vida. Então, tem a idade certa para você ser mãe, ser pai, tem a idade certa para você encarar uma família, mesmo não sendo mãe, não sendo pai, mas para você ser esposa, tem uma maturidade, porque a brincadeira não é brincadeira, porque o negócio não é fácil. A gente acha bonita a declaração do Lucas, minha futura esposa, é bonita essa declaração, a moça fica toda animada com um negócio desse, eu ficaria também. Mas a gente sabe que o que vem de responsabilidade com isso é muito grande, é muito maior, e que precisa ter maturidade para encarar o dia a dia a respeito disso. E aí tem pessoas que aceleram esse
está brincando de boneca, está brincando de boneco. E aí isso causa dano. Então, você entender as instruções da palavra de Deus é entender o tempo certo e determinado de Deus para cada coisa em sua vida. Então não é porque a sua mãe casou com 16 que você tem que casar com 15. Porque para a vida da tua mãe foi um processo, para a tua vida é outro processo. Vocês estão entendendo? Então quando se fala de homem de caráter e entendimento de instruções e acertar o tempo, o que Davi estava dizendo para Salomão quando ele disse, eu disse isso a semana passada inclusive, seja homem, não era no sentido da sexualidade do menino, porque isso já estava definido, mas era no sentido de maturidade. Nós precisamos entender que há uma maturidade, há um tempo determinado para cada coisa que vamos viver em nossa vida. E por que as pessoas não estão desfrutando do melhor de Deus? Porque elas querem acelerar processos ou porque elas estão vagarosas em processos que deveriam estar mais aceleradas. E eu estou falando justamente com o povo de Deus, com o povo de dentro da igreja. Porque a gente quer a facilidade, a gente quer a campanha que diz, resolve o problema, a gente quer a oração que é o salva-me Senhor, a oração de Pedro, aonde a gente vê, né, Deus estendendo, Jesus estendendo sua mão e livrando do afogamento. A gente quer a coisa instantânea, mas existem situações na nossa vida que desencadeiam processos. E o Espírito de Deus fala comigo hoje. Tenham paciência a respeito do processo. Isso indica também credibilidade a respeito do seu caráter. Um caráter tratado por Deus é um caráter que sabe esperar. Criança, queridos, está em formação de caráter. Veja só se eles sabem esperar. Queira uma criança que não sabe falar, não sabe andar, não sabe nada, mas quer comer. Essa criança grita, essa criança berra. Quando você não dá ou uma mamadeira ou um peito para essa criança vai fazer um escândalo, porque justamente ela quer o que quer, ela não quer esperar. E nós fazemos isso muitas vezes na nossa caminhada com Deus. A gente quer porque quer, a gente quer porque quer, a gente não quer esperar. E Deus está tratando conosco. Homens e mulheres de caráter precisam saber esperar o tempo de Deus. Aleluia. Precisam caminhar, como foi lido já no início aqui da nossa reunião. Os nossos pés têm que ter a velocidade que Deus tem para nos dar. E muitas vezes vai ser muita velocidade, mas em outras vezes vai ser um pouco mais devagar. Amém. Obrigado, pastor David. Justamente isso que 1 Coríntios capítulo 13, verso 11 vai trazer para a gente. Vai dizer assim, ó. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Outra versão vai falar, quando virei homem, deixei para trás as coisas de criança. Ou seja, para cada fase da sua vida, tem um raciocínio, uma lógica, uma didática diferente. Como a pastora disse aqui, o tempo da maturidade. Nós temos muitas pessoas aqui, nesse lugar, que já chegou o tempo da maturidade. Que já chegou o tempo de agir, não mais como meninos, mas como homens. Não só como meninos naturalmente falando, mas também meninos na fé. Porque a profundidade do que o apóstolo Paulo estava falando aqui é maior. É sobre também a criancice espiritual, como a pastora disse aqui. Nós não podemos ter atitudes mais como crianças, não só na vida natural, porque, como a pastora disse aqui, se eu pegar e chegar lá no meu trabalho e tiver alguma atitude, né, meio de criança, assim, com o meu patrão, ele vai falar, mas o que é isso? Quem que é esse rapaz? O que está acontecendo? Da mesma forma, Deus, Ele olha para a nossa formação, olha o tanto de coisas que Ele já depositou em nós, e é aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Olha, já é época de vocês estarem dando coisas maiores, mas eu ainda tenho que dar leite, porque vocês não cresceram espiritualmente. Então nós precisamos que a nossa vida natural, nosso homem natural e nosso homem espiritual evoluam juntos. Evoluam juntos. Por quê? Porque, queridos, fato é que grandes homens, eles surgem em momentos de grandes desafios. E como você vai lidar com grandes desafios
sem estar preparado natural e espiritualmente. Veja, por exemplo, lá em Juízes capítulo 6, você não precisa abrir sua Bíblia, mas a gente vai ver a situação de um rapaz chamado Gideão, aonde o povo de Israel estava debaixo de uma opressão, estava escondido, vivendo escondido, o rapaz estava escondido, e o anjo do Senhor aparece para ele falando: ô corajoso, é você o super soldado, o grande guerreiro que vai livrar o povo de Israel? Ele fala: eu? Que ele estava escondido, ele estava malhando trigo escondido. E Deus chega para ele e fala: ô corajoso soldado. Olha Deus mais uma vez chamando uma pessoa que estava escondida de corajoso. Porque Deus não estava vendo a situação dele naquele momento, Deus já estava vendo ele com os 300 livrando Israel. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção na história de Gideão? O que fez o resultado não foi um grande exército, foi a aparência de um grande exército. Gideão tinha um grande exército. Se você for ver, muitos homens, mais de 3.000 se apresentaram para ele. Então ele tinha um grande exército. Deus falou para ele: não precisa de tudo isso daí. Então, com 300 e tochas e barulho, então a sombra daqueles 300 e o barulho que aqueles 300 estavam fazendo foi mais eficaz do que de fato 3.000. Porque você não precisa de muita gente, você precisa de pessoas, de poucas pessoas, mas que estejam empenhadas. É isso. Você não precisa de muitos recursos. Você, homem de Deus, você não precisa de muitos recursos para ver as coisas acontecendo na sua vida. Você precisa de muito empenho. Amém. Você precisa de muito comprometimento. Aleluia. Porque muito comprometimento faz mais barulho e aparece mais do que muita quantidade. Isso mesmo. Então a história de Gideão nos mostra justamente isso. Veja, Davi não ficaria tão conhecido quanto ficou se não fossem os leões, os ursos, os gigantes, as batalhas que ele enfrentou. Nenhum grande homem ficaria conhecido se ele não tivesse resolvido ou tivesse sido canal de Deus para resolver um grande problema. E é difícil hoje você conseguir juntar tudo isso em uma pessoa, porque nós vemos pessoas muito covardes. Ou então pessoas que se fazem de macho, mas não são homens. Mostra aquela pose de machão, mas de hombridade não tem nada. É importante, você ser essa pessoa de presença e que aparenta muitas coisas, mas a aparência não resolve muita coisa. A essência resolve muitas coisas. Como a pastora Bíblia pregou aqui no domingo. De fato, Deus vai mudar muitas coisas externas em nós. Mas a principal mudança que Deus faz em nós não é o nosso modo de se vestir, não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, para cima e para baixo. A principal mudança que Deus faz em nós é interior. Logicamente, aquilo que muda internamente vai refletir no exterior, mas é de dentro para fora. Primeiro você muda a sua essência. Primeiro você se posiciona como homem. Primeiro você entende. Primeiro você muda aqui dentro. E é difícil porque nós vivemos tempos de pessoas artificiais, de pessoas superficiais, como a pastora Bíblia falou. E ela foi completamente direcionada por Deus mesmo, porque estava tudo aqui no que tinha já projetado, daquilo que Deus tinha comunicado ao meu coração. Ou nós temos pessoas que não têm essência, mas têm aparência, ou nós temos pessoas que têm essência, mas não conseguem externar a essência que tem dentro. É difícil isso, porque nós precisamos das duas coisas. O que você tem dentro de você, você precisa externar. Não adianta ficar só dentro de você também. Senão a gente não alcança ninguém com a nossa postura. Senão a gente não muda o mundo. Se fica só dentro da gente, não causa impacto nenhum. Então é esse equilíbrio que nós precisamos trazer. Não adianta mudar a aparência, ter pose, mas não ter essência. Mas também não adianta ter a essência e não externar isso para alcançar outras pessoas. Não adianta a tua postura não ter impacto nenhum nos lugares onde você passa. Exemplo, você tem a palavra de Deus dentro de você, eu tenho certeza disso. Agora você tem a palavra de Deus dentro de você, mas ninguém no seu trabalho sabe que você é crente. Você tem a palavra de Deus dentro de você, mas ninguém na sua escola sabe que você é crente, que você vai na igreja. Algo que errado não está certo.
Porque o ID, lá em Marcos 16, fala, vai por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Esteja preparado em tempo e fora de tempo, Paulo vai falar para Timóteo. Em tempo e fora de tempo, ou seja, tendo oportunidade, não tendo oportunidade, seja você a ministração que as pessoas vão ver primeiro. Muitas vezes suas palavras não vão comunicar com alguém, mas a sua postura e a sua conduta vai. Então a sua postura e a sua conduta tem que causar impacto quando você passa. A pastora Bíblia era interessante porque eu tive a oportunidade de ver ela no local de trabalho dela. E era engraçado, porque as pessoas respeitavam ela sem ela falar nada, só por causa da cara de brava que ela tem. Aí você via uns marmanjos enormes, maior do que eu e o filho do Fábio junto. Uns caras enormes, entrando assim, batendo na porta da sala dela, licença, a senhora Bíblia, umas coisas assim que você entra só por causa da postura. Percebe como a postura fala antes de qualquer palavra? O posicionamento fala antes de você abrir sua boca? Isso é extremamente importante. Então, nós precisamos entender que os tempos difíceis, eles vêm para nos impulsionar. Não vem para nos deixar temorosos, não. E é super importante essa comunicação com a figura do homem em específico, porque nós vemos um contexto hoje onde a mulher está crescendo muito, e isso é maravilhoso. Eu não tenho problema com mulheres fortes, eu tenho problema com homens fracos, porque daí você fica com uma mulher que é um avião e um cara que não consegue seguir ela. Um cara que vê assim a mulher dele brilhando e ele fica meio temoroso, ele fica meio amedrontado, ele fica meio sem saber o que fazer, que ele não foi muito preparado na vida dele para saber como lidar com essa potência que Deus colocou do lado dele. Então, é super importante as mulheres evoluírem, só que elas estão fazendo o papel de casa, a lição de casa melhor que a gente, galera. Estão fazendo a lição de casa melhor que a gente. Elas estão evoluindo, os homens, né, meio com aquela coisa meio, né, de fica meio parado no tempo. Então a gente precisa entender e ser homem, querido, entenda, não é ser machista, não estamos falando disso, estamos falando de outra situação. Estamos falando de postura, de posicionamento. Aquele cara que é sua mulher, um dia vai olhar para você e vai falar assim, esse é cara. Eu sou boa, mas esse cara também é bom. Porque ninguém casa para suprir o que o outro não tem. É para aquilo que você tem se somar com aquilo que a pessoa já tem. Então não são duas metades, são duas coisas inteiras que se unem para fazer algo maior ainda. Então é super importante o homem cumprir o seu papel, porque nós vivemos numa sociedade carente de homens que entendem de fato seu papel. Que de fato entendem seu papel e o desempenha com louvor, que o desempenha com humildade, que faz direito o negócio. Para você entender, eu vou dar uma dica de ouro. Uma dica de ouro que falou muito comigo também. Olha que 1 bênção. Tessalonicenses. Vai falando, Jesus. Isso, vai anotando. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Nós não somos meninos, nós somos homens. Amém. Amém? Só os homens aqui, eu vou perguntar para vocês se aqui tem menino, vocês vão responder que não, aqui tem homem, fechou? Mas com aquela voz imponente, Voz de que é homem, para né? você mesmo pensar que é verdade. Então eu vou perguntar, aqui Você tem se menino? convenceu. Não, não tem nome. De novo, vai, ficou feio. Aqui tem menino? Não, que tem homem. Então, isso, não estão se convencendo, não tá? Aí ó, o Djalma já está fazendo o lobby dele, a propaganda é a alma do negócio, irmão. Você tem que fazer aquela voz assim, não, aqui tem homem, rapaz. O que você está falando aí? Você chegou lá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz assim: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que informação poderosa que esse texto traz para nós. Espírito, alma e corpo. É a melhor definição de uma pessoa possível. Eu sou um espírito que habita no corpo e possui uma alma. A sua namorada é um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. O seu filho, a sua filha, é um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. E você me pergunta o que isso responde? Muita coisa. Porque tudo e toda a atitude que você tomar vai ser direcionada então, ou pelo seu espírito, ou pelo seu corpo,
ou pela sua alma. Ou necessidade física, ou movimentação espiritual, ou sentimentos, que é a alma. Então, se você quer saber como lidar com uma pessoa, você precisa saber como lidar com ela na alma, no espírito e no corpo. Então, vamos pensar aqui na situação conjugal, na situação homem e mulher com um relacionamento afetivo. Vamos pensar aqui, você tem a alma, então você tem que ser amigo da pessoa com quem você está se relacionando. Você tem a parte também do corpo, onde tem que ter aquela atração física. Após o casamento também você tem que ter satisfação na parte do casamento, né? Já fica muito bem estabelecido, é autoexplicativo isso daí. A parte física é a mais fácil de entender. E você tem a parte espiritual. Nós, como homens, como que nós fazemos a parte do amigo? É aquele cara que senta no sofá Escuta a mulher. e vai escutar a mulher. Isso. Porque nós homens, eu não sou uma pessoa muito experiente, tá? Mas eu tenho uma namorada, eu tenho uma mãe, eu tenho uma vovó, eu tenho uma irmã. Então, o pouco que eu sei sobre mulheres é que elas gostam de falar. E nós homens, a gente tem a mania de ouvir algo e querer resolver. Pra gente o negócio funciona assim, você tá me falando um negócio porque você quer solução. Então a gente fica buscando solução. Só que a mulher ela não é assim, ela só quer falar para desabafar, ela não quer que você arrume uma solução. Isso. Ela só quer contar para você como é que foi o dia dela. E você escuta e faz. Uhum. É mesmo? Nossa, uau! É. Pô, que incrível! Caraca, amor! Você fez isso, você conseguiu resolver. Parabéns! Então você se posiciona assim, dessa maneira, e ela vai ficar super satisfeita no final. Ela vai falar, nossa, e é difícil para nós homens conversar com mulheres. Porque nós homens a gente fala um assunto por vez. Ai, que Se eu for absurdo. conversar com o Lucas, primeiro a gente vai falar da música que ele tocou, depois do jogo do Corinthians que ele assistiu, o jogo do Palmeiras que eu assisti, e ele vai conversar uma coisa por vez. Pra quê, gente? Vamos ganhar Eu vou conversar com a minha avó e com a minha mãe, eu não consigo acompanhar a linha de raciocínio delas. Porque elas falam vários assuntos ao mesmo tempo. Tem uma hora que eu falo assim, gente, calma. Fica uma coisa meio desmontada, um quebra-cabeça. Você parece uma ouvidoria, né? Parece que você está ouvindo um monte de coisa que você não consegue entender e assimilar muito bem, mas é assim mesmo. Isso aí é mulher. É. Aí se você olha para mim e fala, mas eu não consigo lidar com isso, casa Então, não. Ixi. não casa não, fica solteiro. Celibato. É isso aí que tem. Elas são assim, se a gente não conseguir lidar, não vai ter muito bem o que fazer. Casa não, Mas nós fica precisamos solteiro. ser essa pessoa que Pedindo ouve, Jesus, que dá né? atenção, que escuta, que não necessariamente vai trazer muitas soluções, mas que vai apresentar um outro amigo para ela, porque ela vai poder falar alguma vez ou outra, de vez em quando. Então é o diálogo é muito importante para a mulher. É. O diálogo é tão importante para a mulher que você até precisa entender o dialeto dela. Porque se você chega para um homem e pergunta para ele o que está acontecendo e ele falar, não é nada, não é nada. Agora se você chega para uma mulher e pergunta para ela o que está acontecendo, ela fala, não, é tudo. É. Alguma coisa está acontecendo. Aí você chega cansado do trabalho, você vai falar com a pessoa, está tudo bem? Está tudo bem. Tá, vou tomar banho então, vou descansar, vou fazer minhas paradas, está tudo bem? Está tudo bem. Mas na cabeça delas não funciona assim, elas querem que você perceba que não tem algo, que alguma coisa não está certa. Ela deseja que você perceba isso da sua livre e espontânea pressão. Então a gente precisa ter essa sagacidade para a gente ter mais resultado. Então, a alma a gente trata assim, com atenção, com carinho, com reciprocidade, Isso. dando atenção, no diálogo, na amizade. Aí a gente tem a parte mais importante, que é a parte espiritual. A Bíblia vai dizer que o homem é o sacerdote do lar. E essa questão do sacerdote do lar está se referindo à parte espiritual. Por quê? Porque eu me lembro muito bem de pastor Paulo e de meu pai, e de muitas pessoas que conheci que se olhavam pro cara, era aquele maluco que você estava dormindo, ele chegava, você dormindo, botava a mão na sua cabeça e orava. E estava dando um problema na casa, estava tudo indo, vamos orar. O homem chegava e falava assim, vamos orar, a gente vai orar aqui. Que o Senhor dessa casa é Jesus, e quem resolve os problemas é Jesus. Já vi o pastor Paulo fazer isso, já vi meu pai fazer isso. E vamos todo mundo ajoelhar, a gente vai orar, vai buscar a direção de Deus. Esse é o papel do sacerdote.
Lembrar que quem está na direção de tudo, acima de tudo, é Deus. E trazer Deus para dentro da sua casa. Trazer Deus para dentro do seu relacionamento. Isso eu estou falando aqui mais um pouco voltado para a área homem e mulher, que talvez seja uma coisa que eu esteja vivendo um pouco mais recentemente, por causa do Mas você pode fazer isso também no seu relacionamento, por exemplo, com seu filho, com seus amigos, entender qual é a necessidade da pessoa. Se você precisa ajudar a pessoa, você não precisa pensar no que é importante para você, você precisa pensar no que é importante para a pessoa. Então você entende as necessidades da alma da pessoa, dá atenção para isso e traz Deus sempre para esse lugar. Porque a gente é crente, a gente é cristão, né? A gente confessa a nossa fé em Jesus Cristo. Então, para ter sucesso, ele precisa trazer Deus para essa relação. Precisa trazer oração, precisa trazer a palavra, precisa trazer o entendimento das coisas de Deus. Olha! Tá vendo, queridos? Dá resultado. Não precisa me agradecer. Mas enfim. E a parte física também é importante. Não pense só na área sexual. Pense também, por exemplo, numa coisa que ela está com vontade de comer. O que seu filho está com vontade de comer, o que a sua mulher está com vontade de comer, o que o pastor Paulo gosta, como ele gosta de se vestir, ele gosta de comer lojinha e tal. Tudo que eu quero fazer para a pessoa, eu preciso entender qual que é a necessidade dela, da pessoa. Se para Deus nós fazemos assim, se nós queremos agradar a Deus, nós não precisamos fazer as coisas de acordo com Deus, eu já não falei isso aqui no começo. Pessoas funcionam da mesma maneira. Se eu quero atingir as pessoas, eu preciso entender a necessidade, o contexto daquela pessoa, para eu apresentar as soluções para cada área específica. Se é um presente, tem que ser um presente do jeito que a pessoa gosta. Se é uma coisa que é uma dor na alma, eu preciso dar atenção e entender o que a pessoa precisa. Se é espiritual, eu preciso direcionar Deus para a área que essa pessoa precisa. Um exemplo, se uma pessoa precisa de cura, você precisa manifestar com a sua conduta, com a sua oração, o poder curador de Jesus. Porque esse é o problema da pessoa. Cura, ela precisa de cura, ela precisa de saúde. Então é essa área, é essa característica de Deus que você vai apresentar para a pessoa. O Deus curador. Se a pessoa precisa de provisão, você apresenta para a pessoa aquilo que ela precisa, que é provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então, queridos, quando nós temos essa postura e nós temos essa sagacidade, esse jogo de cintura, essa forma de lidar, percebe como não é em ser muito bravo, em ser muito, né? Ser maleável faz parte também. Ser maleável faz parte da nossa conduta. Não maleável com os nossos valores, com os nossos princípios, mas maleável dentro daquilo que a gente quer alcançar e beneficiar a outra pessoa com a nossa conduta. Então percebe como a Bíblia tem solução, caminho para todas as coisas? Então, se somos um espírito que habita em um corpo e possui uma alma, nós precisamos estar com todas essas coisas alinhadas como um vagão de trem, cada vagão no seu lugar, para poder chegar em algum lugar. Para poder continuar trilhando essa jornada da fé. Tudo alinhado. Deus nos trouxe hoje aqui para alinharmos a nossa visão com a visão dele. Amém. Para que nós possamos chegar no lugar em que ele está querendo nos direcionar. Amém. Entende? Eu não estou querendo cortar suas asas. Eu estou querendo direcionar o seu voo. A palavra de Deus ela não vem para cortar as nossas asas. Ela vem para trazer um voo com direção. Olha Deus. Direcionamento. Um homem com conduta é um homem direcionado. Um homem direcionado pela palavra de Deus. Não é um homem direcionado por qualquer coisa. É um homem direcionado pela palavra. Então, crie o hábito de ter amor por isso aqui. Porque aqui nessa palavra você tem contido tudo. Eu não sei qual é o tipo literário que você gosta. Mas a gente tem na Bíblia histórias tristes, histórias felizes, histórias de ação, histórias de amor, histórias de romance. Tudo. Tudo que você precisa, você encontra a solução na Bíblia. Então crie amor, carinho por isso aqui que você carrega, em que em muitos lugares do mundo nem é permitido eles terem. Mas aqui nós temos essa facilidade de ter a Bíblia disponível na nossa mão. Isso é um presente muito poderoso. É uma coisa tão poderosa poder ler essas escrituras. Se você jogar na internet, você consegue achar as escrituras. E são letras que podem mudar a sua vida, podem mudar a sua forma de se relacionar com as pessoas. Você entende melhor a dor do outro, você se move para solucionar as questões. Você se move em amor.
Então, em nome de Jesus, você seja completamente alcançado por essa palavra e que a sua postura masculina seja embasada, ela seja enviesada, ela seja estruturada pela palavra de Deus. Amém? Amém. Era isso que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos. Foi um prazer estar com